Vamos falar de emprego agora? O Brasil tem mais ou menos aí 8%, um pouco mais de 8% de desempregados. Não sei se é o seu caso, mas de repente é a oportunidade de você sair agora do desemprego, buscar uma oportunidade de trabalho, e a gente quer te ajudar nessa tarefa. Por isso que eu estou recebendo hoje aqui Luiz Druet, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Seccional São Paulo. Luiz, boa tarde, bem-vindo ao Mulher.com. Boa tarde mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vocês estão recebendo muitos pedidos de ajuda, digamos assim? A gente foca muito na comunidade de recursos humanos, né, são os profissionais que dentro das organizações são responsáveis por liderar os processos de recrutamento e seleção. E o curioso, né, você estava falando sobre o número de desempregados, né, que sempre sensibiliza muito, porque são pessoas que enfrentam dificuldade de renda, mas a curiosidade é que do outro lado as empresas também encontram dificuldade muitas vezes de fechar essas vagas, né? E o que acontece? Por que acontece? Se tem gente buscando emprego, se tem empresas buscando funcionários, por que a conta não fecha? O grande desafio que a gente vive no nosso país é a qualidade da nossa educação como um todo, né? Então isso gera um gap muito grande de qualificação. Então empresas, por exemplo, no setor de tecnologia, tem centenas de milhares de vagas em aberto que não são preenchidas por falta de profissionais especializados nessa área. É até uma dica que a gente dá para quem está iniciando carreira, ou pensando em fazer uma transição de carreira. Essa é uma área que com certeza tem muita oportunidade de emprego. E eu acho que, né, trazendo esse cenário, esse é um ponto que chama atenção, né, esse paradoxo, né, de pessoas empregadas e vagas que não são preenchidas. E o caminho, obviamente, as empresas estão se mobilizando nesse sentido para oferecer oportunidades de qualificação e oferecer esse primeiro emprego, a primeira oportunidade, mas também cabe à população, ao profissional, buscar essa qualificação, né? Hoje, felizmente, existem muitos cursos gratuitos ou muito acessíveis que podem ser feitos para ajudar esse profissional a conseguir essa oportunidade. Então, olha, dica para você que está iniciando uma carreira, vai prestar vestibular logo mais, a área de tecnologia, como o Luiz falou aí, está em alta, pode ser uma boa oportunidade. Para quem já iniciou no mercado de trabalho, de repente quer mudar de área ou está precisando de uma recolocação, quais outras áreas que estão em alta hoje no Brasil? Olha, o setor de saúde é um setor que durante a pandemia contratou muita gente, o próprio setor de serviços é um setor que está sempre muito forte, o agronegócio é um setor também muito competitivo. Então, na medida em que a pessoa ela começa a pesquisar nos próprios sites de emprego e tudo mais, ela consegue ter um bom panorama de onde estão essas oportunidades. E aí o caminho é procurar fazer uma combinação, né, um match, como a gente fala hoje, em relação aos seus próprios interesses, né? Porque não adianta nada, se a pessoa não tem afinidade com a área de tecnologia, não gosta, não é porque tem oportunidade que ela vai, que esse movimento ele vai dar resultado, porque provavelmente ela vai precisar estudar muito, vai ter que se dedicar. Então o caminho é sempre esse processo de autoconhecimento, né, onde a pessoa reflete quais são minhas preferências, aquilo que eu gosto, porque sempre isso vai facilitar muito e combinar isso com a demanda do mercado, né? Tem profissional que ajuda, inclusive, né, nesse processo. Até tem gente que pode ficar perdida. Eu não sei exatamente em qual área eu me dou bem, eu gosto de arquitetura, eu gosto da área de exatas, não sei para onde ir. Existe como buscar ajuda nesse sentido também, né, para alguém que direcione a sua carreira? Existe o orientador vocacional, o coach de carreira, o aconselhador de carreira. Existem profissionais que podem ser consultados e hoje existe muita informação disponível, né, com o crescimento da internet. Hoje você tem muitas informações que até pouco tempo as pessoas tomavam decisão de carreira sem conhecer muito. É inclusive possível você saber se em o que os colaboradores pensam de trabalhar naquela determinada empresa. Existem portais hoje dentro da internet. Um deles é o Glassdoor, por exemplo, que é gratuito, onde as pessoas podem acessar e elas podem saber o que as pessoas preenchem isso anonimamente, né? Então o grau de veracidade é muito maior e você consegue saber o quanto que as pessoas gostam de trabalhar naquela empresa. Então é óbvio que o processo de busca de emprego ele não é simples. As pessoas se frustram muito ao longo dessa jornada porque inevitavelmente vão acabar ouvindo mais não do que sim, né? Porque num processo seletivo você sempre tem muita gente aplicando para uma vaga, então sempre vai ter mais gente tendo
é uma oportunidade negada do que sendo contratado, mas a gente sempre faz questão de reforçar a importância da pessoa também levar em consideração seus interesses, né, e planejar isso de uma forma proativa, né, buscar aquilo que faz sentido para a carreira dela. E levar em conta os interesses, você não está falando só da área profissional, né? Então, como você falou, eu não gosto de tecnologia, eu não vou procurar alguma coisa na área de tecnologia. Mas tem que olhar um todo, assim, a minha família, onde eu moro, se eu estou disposta a viajar todos os dias para um emprego, se eu estou disposta, né, que a minha empresa peça que eu passe vários dias fora de casa. Então, nem toda oportunidade de trabalho é boa para todo mundo. Exato. E a pior coisa que pode acontecer é você concluir de que aquela oportunidade não é legal para você logo depois de você ter sido contratado, né? Porque ou você vai sair logo desse emprego, vai ter uma passagem curta no seu currículo, né? E você não vai crescer provavelmente dentro desse ambiente. Então, por isso que a pesquisa é fundamental, né? Você pesquisar bastante sobre a empresa, sobre aquela atividade, procurar, né, pessoas que eventualmente você conheça que já trabalham naquela organização. Tudo isso ajuda a pessoa a se preparar para o processo seletivo e fazer uma escolha consciente. Porque aí, se ela acertar nessa escolha, estando lá dentro, ela vai estar mais feliz e isso vai permitir com que ela construa uma carreira de sucesso lá dentro, né? Que ela tenha um bom desempenho e isso leve ela a ser promovida, possa crescer e completar um ciclo profissional bacana. Fala de novo o site para mim que você falou que as pessoas podem procurar informação. Glassdoor. Tá. .com.br. Isso. Legal, aí você pode ter informação da empresa, que de repente que você está aplicando para uma vaga, é importante saber isso, a qualidade de vida ali dos colaboradores dessa empresa. Para quem quer voltar para o mercado de trabalho, precisa se atualizar, né? Não adianta deixar aquele currículo lá de 10 anos atrás, as coisas mudam, independentemente da área de atuação, as coisas mudam. É importante buscar essa nova formação. Com certeza. Existem locais gratuitos para as pessoas buscarem essa formação? Existem. Então, como eu estava comentando, né, hoje os cursos se tornaram mais acessíveis, né, existem muitos cursos online que você faz um pequeno investimento e existem também cursos de qualificação, né, o sistema do Senai, o Senac, tem uma série de instituições que oferecem cursos gratuitos que são muitas vezes desenvolvidos em parceria com as empresas, então você estuda exatamente aquilo que vai levar você para uma oportunidade de trabalho. E você falou sobre a necessidade de atualização, ela é para todo mundo. Mesmo quem está empregado não pode parar de estudar nunca. Se você, por algum motivo, ficou afastado do mercado de trabalho, essa necessidade ela é ainda maior. Então, o segredo é não desanimar, né? Buscar realmente as alternativas, os caminhos, porque é se qualificando que você vai chegar mais próximo da sua próxima oportunidade de trabalho. E quem está empregado geralmente está mais acomodado também, né? Está tudo bem, até que o desemprego bate ali na porta. Então, é importante sempre essa atualização também, mesmo estando empregado, né? Sem dúvida. Eu gosto sempre de dizer que antigamente as empresas elas tinham uma certa segurança, uma certa estabilidade que fazia com que o profissional delegava para essa organização a responsabilidade pela carreira dele. Então, se você entrava numa empresa muito boa, provavelmente você poderia trabalhar por um bom tempo. Hoje, o que mais vê é a empresa em dificuldade, tendo que fazer reestruturação. Então, o profissional ele tem que se manter ativo o tempo todo. Ele tem que ser o dono da própria carreira, estudar bastante, se atualizar sempre. Por quê? Num eventual corte, numa reestruturação, se ele for eventualmente elencado aí para ser desligado, ele vai ter facilidade de conseguir se recolocar. Hoje não existe mais, né? Os meus avós, por exemplo, que começaram numa empresa, se aposentaram naquela mesma empresa depois de 40 anos, e aí a família inteira trabalhou na mesma empresa, hoje não existe. Até os jovens, eles buscam essa mudança, né? Eu acho que são dois pontos importantes. A gente vive, essa era do passado era a era da estabilidade, né? Então era exatamente isso, as pessoas ficavam muito tempo, e agora é a era da empregabilidade, né? Ou seja, você buscar desenvolver sua capacidade de conseguir um bom emprego. E as pessoas hoje, elas estão, antigamente as pessoas se relacionavam com o trabalho buscando quase que exclusivamente uma contrapartida financeira, né? Puxa, eu ganho, eu trabalho para pagar minhas contas e aí na minha hora livre eu vou fazer o que eu gosto, ou quando eu me aposentar eu vou fazer o que eu gosto. As últimas gerações que chegaram ao mercado de trabalho e cada vez mais os jovens valorizam também não só o aspecto da remuneração, mas também a satisfação, a felicidade em trabalhar. A gente passa muito tempo trabalhando, né? E também outro elemento que é o impacto que aquele trabalho, aquela organização gera para a sociedade, para o meio ambiente. Então,
Então, antes era uma geração do ou, né? Ou você trabalhava, você tinha que escolher entre ser bem remunerado ou ser feliz. E as últimas gerações têm buscado o e, né? Procurar equilibrar essas coisas, né? E a pandemia também trouxe um impacto muito grande na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Por quê? Até pouco tempo, até antes da pandemia, o trabalho ele tinha um elemento muito central e as pessoas organizavam a vida delas em torno disso, né? Muitas vezes sacrificando outras dimensões importantes, como as relações familiares, né? E a gente observou que mundialmente, aqui no Brasil não é diferente, houve uma mudança nesse sentido. As pessoas falaram, poxa, o trabalho ele é importante, né? Muitas vezes é o que sustenta a família, traz um elemento financeiro importante, mas esses outros aspectos também são fundamentais. E é importante, então, equilibrar isso tudo. E um bom emprego é um emprego que permite com que você faça isso. E como que as empresas mudaram nesse sentido também? Como que elas veem esse novo profissional da pandemia para cá? As empresas tiveram que se adaptar, né? Elas estão tendo que mudar a forma como elas se relacionam com o profissional. Se antes só pagar o salário em dia era suficiente, hoje elas têm que gerar uma boa experiência para esse colaborador, né? E em cima disso, você tem várias mudanças, né? O próprio regime de trabalho, né? O home office era um luxo até antes da pandemia. E a experiência, né, de trabalhar, muitas organizações foram forçadas a trabalhar de forma remota, elas observaram que o desempenho não só se manteve, mas muitas vezes melhorou. Então, hoje as empresas elas estão adotando o regime ou remoto ou trabalho híbrido, né, que são formatos que inclusive permitem com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, estejam mais próximas das suas famílias. E vocês lá na associação estão muito em contato com essas pessoas das empresas, né? Na parte de recursos humanos. Me conta o que o recrutador na empresa busca hoje quando ele vai preencher uma vaga. Olha, ele busca um candidato bem preparado, né? Então é alguém que se conhece muito bem, né? Como eu comentei, o autoconhecimento ele tem muito valor, e alguém que pesquisou sobre a vaga e sobre a organização. Pode parecer pouco, mas esses dois elementos já colocam esse candidato à frente de muitos outros, que muitas vezes, na tentativa de aumentar as chances, sai dando tiro para tudo quanto é lado, e a gente até entende, mas se esquece de, no momento que você avança no processo seletivo, de você fazer essa lição de casa. Então, eu diria que esse processo de você pesquisar, primeiro você tem um bom nível de autoconhecimento para você estar preparado para responder as perguntas, mas principalmente você conhecendo sobre a organização e sobre a vaga para a qual você está aplicando, isso aumenta muito a chance de dar certo. Mudou o processo seletivo de uns anos para cá? As empresas elas usam hoje ferramentas diferentes e não uma pessoa que fica lendo currículo por currículo? Perfeito. Olha, a tecnologia está transformando todos os setores e a área de recursos humanos não é diferente. Hoje existem muitos recursos, né, que facilitam a vida dos recrutadores e também dos candidatos, né? Um exemplo que a gente pode mencionar são os próprios portais de vaga, né? Então, hoje você cadastrando o seu perfil nesses portais gratuitamente, isso ajuda, né, a você conseguir identificar vagas que façam sentido para você. Um outro exemplo é a própria entrevista, né? Antes da pandemia também era mais raro você ver organizações que faziam entrevistas de forma remota, né, online. Elas preferiam o presencial e isso envolvia um deslocamento muito grande dos candidatos, né? De novo, é normal que uma entrevistador conheça 10, 15 candidatos para a mesma vaga. Então, todo mundo tinha que fazer esse esforço de deslocamento para depois só um conseguir a vaga. Agora, eles têm utilizado cada vez mais a tecnologia para isso e isso faz com que, para os candidatos, o esforço de participar de um processo seletivo fica menor. Dá para estimar quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa fica em busca de uma vaga ali até conseguir um emprego? Vai variar muito de acordo com o perfil profissional, o grau de qualificação. Pode ser rápido, a gente vê profissionais que levam semanas para encontrar uma nova posição, geralmente de setores que estão muito aquecidos, como a área de tecnologia que eu comentei. E tem profissionais que vão levar alguns meses, né? Às vezes até um ano para isso. Por isso que a gente sempre recomenda, né? Recebeu a rescisão, né? Foi desligado, passou por um corte, guarda com esse dinheirinho com muito cuidado para você poder ter tranquilidade para buscar essa oportunidade e não desanima, né? Como eu falei, é natural que você vá ouvir mais não do que sim. E eventualmente você às vezes nem vai ter respostas de todas as aplicações que você fez, mas você não pode desanimar, porque é o entusiasmo, é a perseverança que vai fazer você chegar até a sua próxima oportunidade. Vamos falar de currículo então, dá uma dica para quem está assistindo a gente.
o que é um bom currículo para aplicar para uma vaga? Olha, o currículo ele tem que ser completo e objetivo, né? Então esse é um desafio. Porque bem grande, né? Se você faz um currículo muito extenso, você vai sofrer porque o entrevistador, ele tá avaliando muitos currículos ao mesmo tempo. Então ele não pode ter mais do que 2 páginas, né? Essa é a nossa recomendação. Ao mesmo tempo, não pode faltar nenhuma informação importante. Basicamente, você deve se concentrar em descrever bem as suas experiências acadêmicas, não só a sua graduação, pós-graduações e cursos que você fez, e as suas passagens profissionais, né, sua experiência profissional. E além de citar o cargo, a empresa onde você trabalhou, é importante você descrever as atividades que você desempenhava, as responsabilidades que você tinha, os resultados que você gerou em cada uma dessas passagens. E aí você vai ter que exercitar muito a sua capacidade de síntese para conseguir passar todas essas mensagens em 2 páginas, né? Às vezes vale a pena até buscar uma ajuda, né? Porque não é fácil, não. Às vezes a gente acha também que tudo é importante, quem olha de fora pode ver com outros olhos, né? Existem profissionais especialistas em oferecer esse tipo de assessoria, mas existem também portais e sites gratuitos que ajudam a pessoa a montar o seu próprio currículo. Então me ajuda, porque às vezes nesses portais e nesses sites tem um campo lá que está escrito assim, quais são as suas soft skills? E para quem está, às vezes, buscando uma vaga, não tem ideia do que significa isso e de como preencher isso. O que são essas soft skills que as empresas buscam tanto hoje? Legal. Uma boa tradução de soft skills são competências comportamentais. A diferença delas é que as outras competências a gente chama de competências de habilidades técnicas, né? Então, por exemplo, você dominar uma ferramenta como o Excel é uma habilidade técnica. Agora, o trabalho em equipe é uma habilidade comportamental, uma soft skill. Eu costumo dizer que a habilidade técnica ela é o ticket para você entrar no jogo. Ela é importante, porque se você não tiver aquilo que é esperado para a vaga, provavelmente você não vai ficar na triagem ou não vai avançar até a etapa de entrevista. Agora, o que diferencia um candidato no processo seletivo, numa entrevista para ser contratado e principalmente depois que ele está no dia a dia da função, são essas habilidades comportamentais. Então, é a capacidade de você se comunicar, de você se relacionar com as pessoas, de você aprender rápido sobre novas coisas. E o grande ponto é que essas competências ou essas habilidades são mais difíceis de serem desenvolvidas. Você pode ler livros, você pode estudar, fazer cursos, mas muitas vezes é na prática que você vai desenvolver. Então, e elas fazem muita diferença, né? É comum, né, no mercado corporativo, na RH, a gente falar que as pessoas elas são contratadas muitas vezes pelas habilidades técnicas e são desligadas pela falta de habilidade comportamental. E aí parece óbvio, mas acho que é importante colocar no currículo, inclusive nessa parte de comportamento, das soft skills, só o que é verdade, né? Não colocar mentira no currículo, porque ou o recrutador vai perceber e aí você vai ser desligado lá no começo aí da triagem, ou a pessoa vai ser contratada e não vai passar nem pelo período de experiência na empresa, né, Luiz? Os entrevistadores, eles são treinados para avaliar, pegar mentira, né? E obviamente pega muito mal. Então, como você disse, às vezes você pode até passar pela entrevista, mas depois no dia a dia aquela mentira vai vir à tona, né? Então, nunca você exagerar, nunca mentir no currículo, sempre trabalhar com a verdade, e isso sempre vai ajudar bastante. Antes da gente encerrar, a gente tem que tomar cuidado com redes sociais, com as nossas redes sociais pessoais, quem está buscando aí uma oportunidade no mercado de trabalho? É comum que alguns recrutadores também façam essa pesquisa e você tem que sempre levar isso em consideração, né? Como que eu me posiciono nas redes sociais? Se eu falasse as mesmas coisas que eu escrevo na minha rede social, no meu perfil, falasse dentro da empresa ou num processo seletivo, acho que é um bom filtro, né? Então você tem que tomar esse cuidado, sim. Porque obviamente é um cuidado que hoje os entrevistadores vêm tendo. Vamos colocar o contato do Luiz, então, aí no vídeo para vocês, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E quem quiser, entre em contato, dá uma olhada ali também nas redes sociais deles, no site deles, para buscar alguma informação para você que quer começar o ano de 2023 com uma oportunidade nova de trabalho. E acho que a mensagem principal que você deixa aqui é não desanime, né? É isso. Busque. É isso, não desanime, busque. Depende de você, procure a sua rede de relacionamento, seus familiares, seus amigos. Muitas vezes a pessoa ela fica com vergonha. Só que se ela se retrai, as pessoas não ficam sabendo que ela está buscando uma oportunidade. Então você tem que mobilizar esforços, né, e não desanimar.
E o tal do networking às vezes vale muito mais a pena, é muito mais efetivo do que um site ali de buscas. É isso, é hora de ter cara de pau, de você buscar o seu interesse, né? Dar o seu jeito e vai surgir uma oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada pela sua participação, seja bem-vindo sempre aqui ao Mulher.com. Ótimo ano para você. Obrigado, um prazer estar aqui com você e agradecer também a audiência. Obrigada.